Qual é a maior ameaça à tua alma? O que quer que te afaste de Deus? E nem toda ameaça será pecado. Na verdade, para muitos de nós, talvez a maioria das grandes ameaças à nossa alma não seja pecado, mas algumas coisas boas que o próprio Deus deu a nós. Então, o maior inimigo da nossa fome por Deus, da nossa sede por Deus, não é o veneno mortal, é o brigadeiro, é o pudim. Ou seja, não é o banquete dos ímpios, não é, que entorpece nossos apetites pela beleza de Cristo e embota os apetites pela beleza de Cristo, mas é o mordiscar pequenos petiscos sem fim na mesa do mundo, coisas que não são em si mesmas o mal. Não é o vídeo pornográfico, mas as trivialidades que comemos durante o dia e que bebemos todas as noites. Então, você sabe o que desperta seu apetite pela beleza de Cristo, pela glória de Cristo, pelo desfrutar Cristo? Você sabe o que embota, o que diminui, o que acaba esses mesmos desejos, esse mesmo deleite? Então nós podemos pensar que sabemos bem o que o pecado vai tirar, o que o pecado vai ceifar, mas geralmente estamos muito menos cientes de quão perigoso é o brigadeiro, o pudim, quão perigosas essas coisas podem ser. Então o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6, a partir do 7, não se engane, de Deus não se zomba, porque tudo o que se semear, isso também se ceifará. Pois quem semeia para a sua carne, da carne ceifará corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O problema é que nos enganamos pensando que há algum meio termo entre semear para a carne e semear para o Espírito. Pensamos que há um meio termo que é seguro, que podemos dar desculpas e adiar a semeadura para o Espírito, enquanto ainda só parece que negamos semear para a carne. Mas a verdade é que sempre estamos semeando para algo, e muitas vezes estamos semeando para nós mesmos. E o que nós semeamos aos poucos e lentamente revela e dá forma àquilo que nós mais amamos em nossa vida. Então, pense nas desculpas que nós levantamos. Jesus uma vez foi confrontado por um grupo de homens que vinha semeando nos lugares errados por muito e muito tempo. Então ele contou uma história. Ele disse: certa vez um homem deu um grande banquete e convidou a muitos. E na hora do banquete ele mandou seus servos dizer aos convidados: venham, pois já está tudo pronto. Mas todos começaram a inventar desculpas. É o que está em Lucas 14, a partir do 16. Os fariseus, eles eram extremamente religiosos, não é? Eles liam sua Bíblia, estavam sempre nos ajuntamentos. Os fariseus adoravam ser os protetores das promessas de Deus. Eles adoravam ser os porteiros do seu reino. Eles amavam a lei, entre aspas, não porque a lei os humilhava diante de Deus, mostrando quão miseráveis eles eram, mas porque lhes dava poder sobre outras pessoas, sobre as outras pessoas. Então eles
odiavam Jesus, porque ele ameaçava aquele poder que eles tinham conquistado com o tempo. Então, o Antigo Testamento, o que é? É um longo convite para beijar o Filho eterno. Mas quando esse Filho finalmente veio, eles tentaram matá-lo. Então, tendo apreciado o convite por centenas de anos, não é? Olhando para o Velho Testamento, eles deram desculpas para pular o banquete, para não estar no banquete, o banquete do deleite em Cristo. E o tipo de desculpa que eles deram, ainda somos tentados a dar hoje em dia, as mesmas desculpas. Então, a primeira desculpa era que eles eram muito ocupados. Eu tenho muito que fazer. Então, para enfatizar, Jesus lista brevemente 3 desculpas, mas que juntas, essas 3 desculpas, falam por milhares e milhares de desculpas tão comuns em nossos lábios e em nossas mentes. E ele diz que muitos dos convidados começaram a apresentar suas desculpas a partir do verso 18. E essas 3 são representativas, como nós falamos, para nos levar mais fundo à raiz de cada desculpa em nosso coração. Cavarmos especialmente as nossas próprias desculpas. As 2 primeiras se sobrepõem assim de maneira significativa. A primeira desculpa foi dita: comprei um campo e devo sair e vê-lo. Por favor, me desculpe. E Jesus disse que o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Não é? Por favor, me desculpe. Verso 18 e 19. Então, o primeiro, ele tinha uma casa para cuidar. E o segundo tinha que sustentar a sua família. Então, para que a gente não simplesmente os critiquemos muito rapidamente, essas eram e são necessidades humanas básicas: comida, água e abrigo. Não é? Então, deixar seu campo significava que eles e seus antes queridos poderiam ficar sem teto e passar fome. De qualquer forma, quando o banquete chegou, eles estavam muito ocupados. O negócio estava chamando, o trabalho estava chamando, muitos projetos de casa estavam chamando, muitos projetos familiares. O dinheiro tinha que ser ganho e ser gasto. A comida precisava estar na mesa. E quem vai inspecionar esse campo? Quem vai inspecionar esses bois? Então, na história, as desculpas parecem ridículas no início, até que nós comecemos a pensar nelas. A realidade é que eles atingiram perigosamente perto das nossas vidas, perto das nossas casas, dos nossos próprios campos, dos nossos próprios estábulos. Não é? Nós podíamos olhar e perguntar: o que é tão urgente para você em qualquer dia, não é, na tua vida, que faz você estar disposto a renunciar ao grande banquete do deleite em Cristo que lhe é proposto? Deixar de ter comunhão com Deus em sua palavra e oração e se deleitar em Cristo. O que é tão urgente no teu dia a dia que faz você disposto a renunciar a isso? Ninguém na terra está muito ocupado para este banquete. Nem você, nem aquelas pessoas, nem eu. Cristo vale tudo o que não devemos fazer para tê-lo e para desfrutá-lo. Então, quer você coma ou beba,
ou seja dono de uma casa, ou arrume um emprego, ou proteja seu próprio gado, ou computador, ou carro, ou telefone, não é? Ou qualquer coisa que você faça, faça tudo para a glória de Deus. É o que está em 1 Coríntios 10, 31. Ou seja, faça de tal maneira que mostre o valor infinito de Cristo. Onde quer que você trabalhe, trabalhe de coração como para o Senhor e não para os homens, para que o valor de Cristo seja mostrado. Colossenses 3, 23. Administre bem a sua casa, 1 Timóteo 3, 5. Trabalhe e guarde a terra que Deus lhe deu, Gênesis 2, 15. Mas não construa tua casa longe de Deus, nem trabalhe longe de andar com Ele. Não existem, não há boas desculpas para pular este banquete do deleite diário e contínuo em Cristo. E a outra desculpa que foi dada para Cristo foi: eu preciso me concentrar na minha família. A segunda grande desculpa, pode ser mais sensível para a maioria de todos nós. É para mim. Outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Não é? Casei-me com uma mulher e, portanto, não posso ir. Lucas 14, a partir do 20. Alguns enfrentaram o mestre porque estavam muito preocupados com o casamento. Alguns não podiam desfrutar de Cristo, da comunhão, do prazer, do deleite contínuo, do banquete, porque estavam preocupados com o casamento, estavam preocupados com os votos que haviam feito diante de Deus. E os votos que haviam feito diante de Deus agora os afastavam de Deus. Quando o noivo do céu, quando o noivo para qual todo casamento devia apontar, finalmente veio para ter a sua noiva, eles não quiseram interromper o casamento que já estavam desfrutando. Havia um casamento mais importante. Então, para o bem ou para o mal, nós temos que pensar nisso seriamente. Para o bem ou para o mal, nosso cônjuge geralmente tem a maior influência sobre o céu em nosso amor a Deus. Para o bem ou para o mal, ele tem a maior influência. Paulo nos adverte sobre essa tentação. Paulo diz assim: o homem solteiro se preocupa com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado se preocupa com as coisas mundanas, em como agradar a sua esposa. E seus interesses estão divididos. 1 Coríntios 7, 32. Então o marido da parábola que Jesus contou não estava dividido. Não é? Ele estava totalmente em casa e sem lugar na pousada para Cristo. Ele não estava nem no perigo que o apóstolo Paulo estava mostrando em 1 Coríntios 7. Seu casamento começou assim, ou a gente perguntaria se a idolatria cresceu lentamente, mesmo que imperceptivelmente, com o tempo. Então, a sabedoria diz: quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor? Diz, não diz? Em Provérbios 18, 22, sim. A menos que sua esposa o impeça de festejar e se deleitar com o seu Senhor, ou o seu esposo. As distrações terrenas no casamento são reais o suficiente para manter alguns de nós totalmente afastados do deleite, da comunhão e da primazia do banquete com Cristo. Então, qualquer pessoa que se atreva a se casar deve pesar o custo espiritual do matrimônio. Por quê? Porque as minas e bombas estão se escondendo no leito conjugal para aqueles que não estão prontos para elas, não são maduros o suficiente para elas. A esposa está aqui
É claro, o esposo, como qualquer pessoa amada que exige nosso tempo, atenção e afeto. Os maridos podem ser tão perigosos espiritualmente quanto as esposas, na verdade são. Então, o mesmo pode acontecer com mães e pais, e irmãs e irmãos, e é o que Jesus diz em Lucas 14, 26. Em Cristo, aprendemos a considerar os outros mais significativos do que nós. Em Cristo, nós aprendemos a considerar os outros mais importantes do que nós. Filipenses 2:3. Mas não mais significativos e não mais importantes do que Deus. Nós só podemos amar bem o outro, no final das contas, quando amamos o outro por causa de Cristo. Se nosso cônjuge, se nossos filhos, ou pais, ou amigos, consomem as nossas vidas, consciente ou inconscientemente, eles nos roubam o que nós precisamos para amá-los bem. Deus, Cristo, o deleite em Cristo. Então, não deixe o amor que você tem aqui embaixo ser uma desculpa para negligenciar ou deixar de dar a primazia ao amor de cima. Sabe? Essa é uma desculpa real, não é? Porque o que a pessoa está dizendo, de fato, eu prefiro minha vida do que o banquete que Cristo é. Então Jesus não estava realmente falando sobre campos, ou bois, ou mesmo esposas, mas sobre qualquer coisa que nos impede de pegar nossa cruz de verdade e segui-lo pelo que ele é, como está em Lucas 14, 27. Nós temos a tendência de deixar que os prazeres e as responsabilidades da vida diária se tornem desculpas para adiar a Cristo, o deleite nele, o gozo nele, o desfrutar dele. E então não desfrutamos do seu amor, que devia nos constranger a viver para ele e não para nós mesmos. Como Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Nós perdemos isso. Então, quando o custo do discipulado aumenta, quando a cruz que carregamos pesa cada vez mais, somos tentados a lutar para encontrar desculpas para não ir. E isso porque podemos preferir a vida que temos a uma vida verdadeiramente crucificada com Cristo. E corremos então o risco de perder a vida abundante aqui e a vida abundante que está por vir para sempre. Então, Jesus diz: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, mãe, esposa e filhos, e irmãos e irmãs, sim, e até mesmo sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Então você vê, essa palavra pode ter sido a mais penetrante para os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles amavam o conforto, eles amavam o controle e a celebridade que eles desfrutavam, né, antes de Jesus vir e balançar o barco deles com todas essas coisas dentro. Eles preferiram a vida que tinham a uma vida com Jesus nela. Então eles inventaram desculpas. E Jesus diz a quem encontra desculpas: digo-vos que nenhum dos homens que foram convidados e deram desculpas provarão o meu banquete. Lucas 14, 24. Então, como nós sentiremos o verdadeiro horror dessas palavras quando a ouvirmos, se não desejarmos festejar, celebrar, nos deleitar em Cristo todos os dias. Então, o trabalho de toda a vida de Satanás é nos manter longe da mesa do banquete,
onde desfrutamos Cristo, onde nos deleitamos nele. E ele faz isso, Satanás nos mantém longe da mesa do banquete, nos distraindo com prazeres menores, prazeres que, é óbvio, não podem dar o que os nossos corações realmente anseiam. Então, prazeres menores e enfraquecidos, ocupando-nos com tudo e qualquer coisa debaixo do sol. Satanás está interessado em nos ocupar com qualquer coisa debaixo do sol, contanto que isso nos leve a menosprezar o banquete, mas requintado, e de dar água na boca, que já foi oferecido e será oferecido a nós, o próprio deleite que o Pai tem em seu Filho. E a palavra de Deus estraga toda a sua traição e abre o apetite dos nossos corações para o céu. Então, por exemplo, já no final da Bíblia, né, no último livro, quase no seu fim, a Bíblia diz: regozijemo-nos e exaltemos e demo-lhes a glória, porque é chegado o casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, brilhante e puro, pois o linho são as obras dos santos. E o anjo me disse: escreva isso, bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 a 9. Então, quando essa afeição finalmente for totalmente servida, naquele dia, todas as almas desejarão ter sido convidadas. Mas muitos são cristãos nominais, ouviram, mas não vieram de verdade, por causa de esposa, esposo, trabalho, qualquer motivo. Eles trocaram o banquete por migalhas de pão, não é? Então, dificilmente isso é facilmente reconhecível, e quase sempre isso é incurável, exatamente por não ser reconhecível. As pessoas da parábola que falaram: olha, eu comprei um campo, eu comprei uma junta de bois, eu casei, elas não percebiam, não é? Então, apesar de todo o mal que Satanás pode fazer, quando Deus descreve aquilo que nos impede de ir e estar na mesa do banquete do seu amor, desfrutando o seu Filho, o que ele coloca como aquelas coisas que nos impede é um pedaço de terra, é uma junta de bois, é uma esposa, é um esposo, é o trabalho, como está em Lucas 14, a partir do 18. Então, o maior adversário do amor a Deus, o maior adversário do deleite em Cristo, não são os teus inimigos. O maior adversário a Deus, o maior adversário de nos deleitarmos em Cristo, são os teus dons, são as dádivas de Deus que tomaram o seu lugar. E os apetites mais mortais em nossas vidas não são pelo veneno do mal, mas pelos simples prazeres comuns da terra. Pois quando isso substitui o apetite pelo próprio Deus, a idolatria é dificilmente reconhecível, e por isso é quase incurável. A parte mais perigosa de nossas desculpas está na sutileza delas. Nós, quando damos essas desculpas, estamos pensando: Deus deu a terra, Deus deu os bois, Deus deu o trabalho, Deus deu a esposa, Deus deu a noiva, Deus deu o noivo. Não deveríamos cuidar do que Ele providenciou e colocou sobre os nossos cuidados? Sim,
mas nunca à custa de desfrutarmos continuamente cada vez mais dele e nos deleitarmos cada vez mais nele. Então, o pecado pega os dons, as dádivas e as responsabilidades que Deus nos deu e os torna desculpas para evitarmos Deus, para não nos deleitarmos em Cristo, para Ele não ser o gozo e o centro dos nossos prazeres. Então, uma idolatria que é dificilmente reconhecível. Frequentemente se reveste de certa piedade. Então, ela é quase incurável. Quase. Não é? As desculpas que nós apresentamos antes devem se tornar oportunidades. O Pai nos enviou o seu próprio Filho não apenas para nos avisar sobre a perda do banquete, mas para comprar com o seu sangue um assento no banquete para nós. Se nós fomos levados pelo Espírito Santo a estar dispostos a morrer com Ele, vencendo nossas desculpas e carregando a nossa cruz, Ele nos levará em segurança à mesa, e Ele viverá em nós, e pelo Espírito, que é a garantia da nossa herança, até que a gente tome posse completamente dela, nós desfrutaremos do penhor dessa herança, como está em Efésios 1:14. E o melhor de tudo, o próprio Deus é essa herança na pessoa do seu Filho, que é a sua imagem perfeita, a coisa mais rica do melhor banquete que nós provaremos agora e eternamente. Então, preste atenção em como é sutil aquilo que é o maior perigo para a tua alma. Que a graça seja conosco. Amém, querido. Amém.